A pequena notificação azul brilhou na tela do meu celular com uma inocência quase cruel. Era uma mensagem de Sofia, minha melhor amiga desde que usávamos tranças e trocávamos figurinhas no pátio da escola. Minha madrinha. O texto continha apenas uma imagem, sem legenda, sem explicação, porque nenhuma era necessária. A foto era dela, de Sofia, e do meu noivo, Lucas. Eles não estavam apenas juntos. Estavam na suíte presidencial do Hotel Córcega, o mesmo hotel onde Lucas e eu deveríamos passar nossa lua de mel em exatamente 7 dias. Na foto, Sofia usava o colar de diamantes que minha avó me deu para usar no dia do meu casamento, um colar que eu havia deixado em sua casa para que ela o guardasse em segurança. Lucas estava atrás dela, o rosto enterrado em seu pescoço, as mãos dele possessivamente em sua cintura. O sorriso no rosto de Sofia, capturado no reflexo do espelho do quarto, não era de alegria, era de triunfo. O celular escorregou da minha mão, não com um baque, mas com um som abafado e doentio ao cair no tapete felpudo da sala. O mundo ao meu redor, que um segundo antes era um turbilhão de fitas, listas de tarefas e excitação nervosa, de repente ficou em silêncio e terrivelmente nítido. Eu podia ver cada grão de poeira dançando no feixe de sol que entrava pela janela. Podia ver o meu vestido de noiva, uma criação de seda e renda que custou uma pequena fortuna, pendurado na porta do quarto como um fantasma de um futuro que acabara de ser assassinado. Na mesa de centro, a caligrafia elegante nos convites que ainda precisávamos enviar parecia uma zombaria. Clara e Lucas convidam você para celebrar seu amor. O amor. Que palavra oca e frágil parecia agora. Senti o ar sendo sugado dos meus pulmões, uma dor física e aguda que irradiava do meu peito para fora. Não era um soco no estômago, era como se meu esqueleto inteiro tivesse sido pulverizado, deixando-me como uma concha vazia e trêmula. Por longos minutos, eu não me movi. Apenas olhei para o celular caído, a tela ainda brilhando com a imagem daquela traição dupla, uma traição tão profunda e calculada que parecia saída de uma tragédia grega. Minha melhor amiga e o homem que eu amava. Uma semana antes do meu casamento. Eles não apenas me traíram, eles profanaram cada memória, cada promessa, cada pedaço de confiança que eu já havia depositado neles. E a parte mais doentia? Sofia enviou a foto. Ela queria que eu visse. Ela queria que eu soubesse que ela havia vencido uma competição que eu nem sabia que estava jogando. Lentamente, como uma pessoa idosa se recuperando de uma queda, eu me ajoelhei e peguei o telefone. Ampliei a imagem, procurando por um erro, uma explicação. Qualquer coisa que pudesse negar a realidade gritando para mim. Mas não havia nada. Apenas a verdade nua e crua na forma de um sorriso vitorioso e um colar roubado. E foi nesse silêncio ensurdecedor que algo dentro de mim começou a mudar. A dor ainda estava lá, um oceano vasto e gelado, mas sob a superfície, uma corrente diferente começou a se formar. Fria, dura e implacável como o aço. Eles achavam que tinham me quebrado. Eles estavam prestes a descobrir o quão terrivelmente errados estavam. Sofia e eu éramos o tipo de amigas sobre as quais se escrevem livros. Nossa história começou aos 5 anos, com um joelho ralado no parquinho e um band-aid compartilhado da Hello Kitty. Crescemos como ervas daninhas entrelaçadas, inseparáveis. Nossas casas eram extensões uma da outra. Minha mãe sempre fazia um prato a mais no jantar para ela, e o pai dela me ensinou a andar de bicicleta. Compartilhamos segredos sussurrados no escuro em festas do pijama. Celebramos as vitórias uma da outra com gritos e abraços, e choramos nos ombros uma da outra por causa de corações partidos e notas baixas. Ela foi a primeira pessoa para quem liguei quando entrei na universidade, e eu fui a pessoa que segurou seu cabelo para trás depois de sua primeira bebedeira na faculdade. Conhecíamos as histórias, as cicatrizes e os sonhos mais profundos uma da outra. Ela conhecia meu medo irracional de balões, e eu conhecia a maneira como ela torcia uma mecha de cabelo quando estava nervosa. Eu a defendi de valentões na escola e ela me defendeu de minhas próprias inseguranças, sempre me dizendo que eu era mais forte e mais capaz do que eu acreditava. Foi Sofia quem me apresentou a Lucas. Ela trabalhava meio período em uma cafeteria perto do escritório de arquitetura onde ele era estagiário. Clara, você precisa conhecer esse cara, ela disse um dia, os olhos brilhando.
Ele é inteligente, engraçado e tem o sorriso mais incrível. Ela armou nosso primeiro encontro, um encontro às cegas em um pequeno restaurante italiano. Lembro-me de estar nervosa, mas Sofia me ajudou a escolher a roupa e me deu um discurso de incentivo que acalmou meus nervos. Lucas era tudo o que ela disse e mais. A conexão foi instantânea. Ele tinha uma paixão por seu trabalho que era contagiante e uma gentileza em seus olhos que me fez sentir segura. Nosso namoro foi um borrão de risadas, longas conversas e a sensação fácil de estar em casa. E Sofia estava lá em cada passo do caminho. Ela era a nossa maior fã, a presidente do nosso fã-clube. Fazíamos jantares de casal, saíamos em viagens de fim de semana juntos, nós três. Ela se tornou a cola em nosso círculo social. Quando Lucas me pediu em casamento um ano depois, em uma ponte em Paris com a Torre Eiffel brilhando ao fundo, Sofia foi a primeira pessoa para quem ligamos. Seu grito de alegria ao telefone foi tão alto que tive que afastar o aparelho do ouvido. Eu sabia desde o início, ela gritou. Nunca houve qualquer dúvida sobre quem seria minha madrinha. A ideia de qualquer outra pessoa ao meu lado era impensável. Olhando para trás agora, as bandeiras vermelhas eram tão pequenas, tão sutis, que pareciam quase invisíveis, como fios de cabelo em um tapete. Eram os olhares que duravam um segundo a mais entre eles, quando pensavam que eu não estava olhando. A maneira como Sofia ria um pouco mais alto das piadas de Lucas. As mensagens de texto que eles trocavam, que eles descartavam como coisas de trabalho ou planejamento de surpresas para mim. Uma vez, entrei na cozinha e os ouvi sussurrando. Eles pararam abruptamente quando me viram, e Sofia disse rapidamente: "Estávamos apenas discutindo seu presente de chá de panela." Eu acreditei nela. Por que não acreditaria? Era a Sofia. Minha dedicação a eles era absoluta. Quando a mãe de Lucas ficou doente, eu passei semanas cozinhando refeições para a família dele e garantindo que ele tivesse um ombro para chorar. Quando Sofia passou por um término difícil, ela se mudou para o meu apartamento por um mês. Eu a ouvi, a consolei e a lembrei de seu valor. Eu era a rocha, a constante, a pessoa em quem ambos podiam confiar, não importava o quê. O planejamento do casamento foi intenso, mas eu amei cada minuto. Lucas, no início, estava envolvido, mas nos últimos meses, ele se tornou mais distante, citando o estresse do trabalho. "Você e a Sofia dão conta disso. Vocês são a equipe dos sonhos", ele dizia, me dando um beijo na testa antes de se enterrar em seus projetos. E nós dávamos conta. Sofia estava em cada prova de vestido, em cada degustação de bolo, em cada reunião com o florista. Ela parecia tão investida quanto eu, às vezes até mais. "Isso tem que ser perfeito para você, Clara", ela dizia, com uma sinceridade que agora me revira o estômago. Há 2 semanas do casamento, tivemos nossa despedida de solteira conjunta, uma noite na cidade. Lembro-me de Sofia fazendo um brinde. "Para a Clara", ela disse, erguendo sua taça de champanhe. "Minha amiga mais antiga, minha irmã de alma. E para o Lucas, o único homem bom o suficiente para ela. Que vocês tenham uma vida inteira de felicidade." Todos aplaudiram. Eu chorei, comovida por suas palavras. Agora, a memória daquele brinde é como ácido, queimando tudo o que veio antes. Ela não estava brindando ao meu futuro, estava brindando à sua iminente conquista. Ela não estava me celebrando, estava se despedindo da tola que eu era. E o tempo todo eu sorria, cega pela confiança e pelo amor, sem saber que a faca já estava posicionada nas minhas costas, segurada pelas 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo. A primeira hora depois de ver a foto foi um vácuo. Meu cérebro se recusou a funcionar. Eu me sentei no chão do meu apartamento, o sol da tarde se movendo lentamente pela sala, transformando tudo em ouro e depois em um cinza melancólico. O zumbido do trânsito lá fora, os sons normais da vida, pareciam vir de outro planeta. Comecei a me mover por puro instinto, uma autômata programada para desmontar um sonho. Primeiro, liguei para o local da cerimônia. A voz da coordenadora do casamento, Beatriz, estava cheia de uma alegria ensaiada. "Clara, que bom ouvir de você. Só ligando para confirmar os horários das flores." "Beatriz", interrompi, minha própria voz soando estranha e distante aos meus ouvidos.
O casamento está cancelado. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. O quê? Mas está tudo bem? Não, não está. Mas está cancelado. Enviarei um e-mail de confirmação. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Um por um fiz as ligações. O fotógrafo, o florista, a banda, o fornecedor do bolo. Cada conversa era uma pequena morte, um prego a mais no caixão do meu futuro. Alguns foram compreensivos, oferecendo palavras de consolo e prometendo reembolsar o que pudessem. Outros foram frios, lembrando-me das cláusulas de não reembolso em meus contratos. Eu não me importava, era apenas dinheiro. O momento que finalmente me quebrou não foi uma ligação para um fornecedor, mas quando olhei para a lista de convidados. Tantos nomes, tantas pessoas vindo de longe para nos celebrar. Minha tia Helena, vindo do Canadá. Os amigos de faculdade de Lucas, voando da Califórnia. O que eu diria a eles? A vergonha e a humilhação me atingiram como uma onda física. Eu me enrolei no chão e solucei. Soluços secos e dolorosos que pareciam rasgar minha garganta. Foi nesse estado de desolação que meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido, mas eu atendi. Talvez esperando que fosse um dos fornecedores com uma boa notícia. Clara? A voz era a de Lucas. Soava tensa, culpada. O que você quer? Sussurrei. Olha, eu sei que você deve ter visto a mensagem da Sofia. Eu posso explicar. A calma em sua voz, a presunção de que ele poderia de alguma forma explicar a aniquilação da minha vida, foi o que acendeu a faísca. Explicar? Repeti, a voz subindo de um sussurro para um rosnado baixo. Explicar o quê, Lucas? Como você estava explicando o colar da minha avó no pescoço da minha melhor amiga? Como você estava explicando seu caminho para dentro da nossa suíte de lua de mel com ela? Não é tão simples assim, Clara. As coisas ficaram complicadas. Complicadas? Eu gritei, agora de pé, andando de um lado para o outro no meu apartamento. Não, Lucas. É muito, muito simples. Você é um traidor mentiroso e ela é uma cobra venenosa. Não há nada de complicado nisso. Sofia e eu, nós temos uma conexão. Sempre tivemos. A admissão, dita de forma tão casual, foi o fósforo na poça de gasolina. A dor deu lugar a uma fúria branca e pura. Todo o amor, toda a gentileza, toda a paciência que eu já tive por ele evaporaram naquele instante, substituídos por uma clareza gelada. Você terminou? Perguntei, minha voz agora perigosamente calma. Clara, por favor. Eu perguntei, você terminou de falar? Sim, mas... Ótimo. Agora me escute. E me escute com atenção. Nunca mais me ligue. Nunca mais me mande uma mensagem. Se eu te vir na rua, vou atravessar para o outro lado. Você está morto para mim. A vida que planejamos, o amor que eu pensei que tínhamos, tudo isso acabou. Desejo a você e a Sofia toda a miséria que vocês merecem. Vocês se merecem. Desliguei e joguei o telefone no sofá. Meu corpo tremia, não de tristeza, mas de adrenalina. O basta não foi um pensamento, foi uma reação visceral. Eles não iam me deixar como uma vítima chorosa, chafurdando na humilhação. Eles não teriam a satisfação de me ver desmoronar. Eu não ia apenas sobreviver a isso. Eu ia usar a dor deles, a traição deles, como combustível. Olhei para a papelada do casamento na mesa. Contratos, faturas, extratos bancários. E então eu vi. A conta conjunta que abrimos para o casamento. Tínhamos depositado nossas economias, mais de 150 mil reais, para cobrir todos os custos. Meu nome estava nela. O nome dele estava nela. E uma ideia, brilhante e terrível em sua simplicidade, começou a se formar. Eles queriam uma festa? Eu lhes daria algo para celebrar. Eles começaram a guerra, mas eu, Clara Medeiros, iria terminá-la. E eu faria isso com um sorriso no rosto e o dinheiro deles no meu bolso. A manhã seguinte foi a primeira do resto da minha vida. Acordei antes do sol nascer, não com o peso da tristeza, mas com uma determinação fria que se instalou em meus ossos. O luto ainda estava lá, um zumbido baixo sob a superfície, mas a fúria era o motor que me impulsionava. Meu primeiro destino foi o banco. Vesti meu melhor terninho, um conjunto de poder que eu raramente usava, e entrei na agência às 9 em ponto,
assim que as portas se abriram. Sentei-me em frente a uma gerente de contas chamada Sra. Alves, uma mulher de meia idade com um olhar perspicaz. Bom dia, eu disse, minha voz firme e profissional. Eu gostaria de fechar uma conta conjunta e transferir todo o saldo para minha conta pessoal. Eu deslizei o número da conta pela mesa. A Sra. Alves digitou em seu computador, suas sobrancelhas se levantando ligeiramente ao ver o saldo. Certamente, Sra. Medeiros. O outro titular da conta, o Sr. Costa, está ciente disso? O Sr. Costa está ciente de que nosso noivado terminou, respondi friamente. A conta foi aberta para despesas de casamento que não ocorrerão mais. Os fundos foram uma contribuição de ambas as famílias, mas depositados a partir de nossas contas individuais. Estou simplesmente recuperando minha parte e a contribuição da minha família. Era uma mentira parcial, mas dita com uma convicção inabalável. Ela me estudou por um momento e eu vi um brilho de compreensão, talvez até de simpatia, em seus olhos. Ela não fez mais perguntas. Em 10 minutos, os 152.340,50 foram transferidos para minha conta segura, e a conta conjunta que simbolizava nosso futuro compartilhado deixou de existir. Senti uma onda de poder ao sair do banco. Foi meu primeiro ato de soberania. O passo seguinte era encontrar um lugar para morar. Voltar para o apartamento que dividia com Lucas era impensável. Liguei para uma corretora de imóveis, uma mulher enérgica chamada Helena, e expliquei minha situação em termos vagos. Preciso de um lugar imediatamente. Um quarto, moderno, seguro e, o mais importante, só meu. Passei o dia vendo apartamentos. Cada um era um vislumbre de um futuro possível. Um futuro sem ele. À tarde encontrei um apartamento no último andar de um prédio no bairro de Pinheiros, com janelas do chão ao teto que inundavam o espaço de luz e uma pequena varanda com vista para a cidade. Era caro, mas ao entrar, senti uma sensação de paz pela primeira vez em dias. Era uma tela em branco. Eu fico com ele, disse a Helena. Usei uma parte significativa do dinheiro do casamento para dar a entrada e pagar 6 meses de aluguel adiantado. Ao assinar o contrato de locação, meu nome, apenas o meu, em negrito no papel, sorri. Não era apenas um apartamento. Era uma declaração de independência. Agora para a peça de resistência. O buffet. O contrato mais caro que assinamos. Uma refeição gourmet para 200 convidados, totalizando impressionantes R$38.700. O contrato estipulava que o saldo final era devido 1 semana antes do evento. Perfeito. Liguei para a Gourmet & Cia, a empresa de catering. Pedi para falar com o chefe de contas. Olá, aqui é Clara Medeiros, sobre o casamento Medeiros Costa no próximo sábado. Ah, sim, senhora Medeiros. Só ligando para acertar o pagamento final? Exatamente, eu disse, a voz cheia de uma falsa doçura. Houve uma pequena mudança de planos. O pagamento não virá de mim. A família do noivo decidiu generosamente cobrir o custo como um presente de casamento surpresa. Você pode, por favor, enviar a fatura final para a madrinha? Ela está cuidando de todos os pagamentos a partir de agora. Claro, sem problemas. Qual é o nome e o endereço? Dei-lhe o nome completo de Sofia Andrade, e o endereço do apartamento de Lucas, onde eu tinha certeza de que ela já estava confortavelmente instalada. Por favor, certifique-se de que está em nome dela. É uma surpresa, você entende? Entendido. Que gesto adorável, disse o homem. Considerem feito. Ao desligar, uma risada borbulhou dentro de mim. Uma risada genuína e libertadora. Imaginei a cara de Sofia ao receber uma conta de quase R$40 mil pelo correio. Ela e Lucas poderiam aproveitar uma refeição muito cara juntos. A última etapa era a comunicação. Eu não ia me esconder ou deixar que eles controlassem a narrativa. Criei um novo e-mail, simples e direto. O assunto era atualização sobre o casamento de Clara e Lucas. Enviei para toda a lista de convidados. Caros amigos e familiares, escrevo para informar que o casamento agendado para o próximo sábado, 21 de outubro, foi cancelado. Isso se deve à descoberta de uma nova e apaixonada união entre meu ex-noivo, Lucas Costa, e minha ex-melhor amiga e madrinha, Sofia Andrade. Aparentemente, eles decidiram começar sua celebração de lua de mel um pouco mais cedo. Agradeço todo o amor e apoio que vocês me deram. Por favor,
Não se sintam na obrigação de devolver os presentes. Em vez disso, considerem-nos uma doação para o fundo de recomeço deles. Desejo a Lucas e Sofia toda a felicidade que eles tão claramente encontraram um no outro. Eles se merecem. Com os melhores cumprimentos, Clara Medeiros. Apertei enviar e senti o último nó de tensão se desfazer. Eu não estava mais me escondendo. Eu não era uma vítima. Eu era a narradora da minha própria história. E a história tinha acabado de ficar muito interessante. A explosão foi, como eu esperava, nuclear. Meu telefone, que eu havia colocado no modo silencioso, começou a vibrar na mesa de centro como um animal encurralado. A tela se iluminou com uma sucessão de chamadas e notificações de mensagens, um show de luzes estroboscópicas de caos social. Primeiro, vieram as mensagens de amigos e familiares confusos e preocupados. Clara, querida, o que aconteceu? Me ligue, da minha tia Helena. Isso é uma piada de mau gosto de um dos padrinhos de Lucas. Ignorei todos eles por enquanto. Eu sabia que precisaria lidar com eles mais tarde, mas, naquele momento, eu estava esperando pelos atores principais. Eles não me decepcionaram. A primeira ligação de um número que eu não reconheci, mas que sabia que era dela, veio 20 minutos depois que o e-mail foi enviado. Deixei cair na caixa postal. A mensagem que se seguiu foi uma obra-prima de fúria incoerente. Clara, sua vadia louca. O que você fez? Meu telefone não para de tocar. Você está tentando arruinar minha vida? Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. A segunda ligação veio de Lucas, alguns minutos depois. Desta vez, atendi, colocando o telefone no viva voz enquanto desempacotava uma caixa de livros no meu novo e gloriosamente vazio apartamento. Você enlouqueceu? Ele gritou, sem nem mesmo um alô. Lucas, eu disse, minha voz um mar de calma. A que devo a honra? Não brinque comigo, Clara. Aquele e-mail, você contou a todos. Meus pais estão me ligando, meu chefe viu. Que porra você estava pensando? Eu estava pensando na verdade, respondi, colocando um exemplar de Virginia Woolf na prateleira. Achei que todos deveriam estar a par dos novos arranjos. Afinal, eles estavam prestes a gastar tempo e dinheiro para celebrar algo que não existe mais. Pareceu a coisa educada a fazer. Educada? Você nos humilhou publicamente. E o que você chama de dormir com minha melhor amiga uma semana antes do nosso casamento? Um lapso de julgamento? Poupe-me, Lucas. Vocês dois cavaram essa cova. Eu apenas liguei os holofotes sobre ela. Ouvi uma voz feminina abafada ao fundo. Sofia. Diga a ela sobre o dinheiro. Ela sibilou. O tom de Lucas mudou de fúria para uma acusação gélida. O dinheiro, Clara, a conta do casamento, está vazia. Você nos roubou. Eu não roubei nada, eu disse, virando uma página do meu novo capítulo. Eu fechei uma conta conjunta que estava em meu nome e retirei os fundos que eu e minha família depositamos. Chama-se recuperação de ativos. Você deveria consultar um advogado. Ah, espere, você provavelmente não pode pagar um agora. Isso era nosso dinheiro, para nosso futuro. Nosso futuro foi cancelado, lembra? E como você provou ser um péssimo investimento, decidi diversificar meu portfólio. Considere isso minha indenização por 13 meses de planejamento de casamento desperdiçados e uma vida inteira de confiança destruída. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Agora, se me dá licença, estou ocupada construindo uma vida que não inclui traidores e suas cúmplices. Adeus, Lucas. Desliguei e, pela primeira vez, bloqueei seu número. A verdadeira obra-prima, no entanto, chegou 3 dias depois. Era uma tarde de sábado. Eu estava montando uma estante da IKEA, suando e praguejando, quando meu interfone tocou. Era Sofia. Sua voz era um guincho agudo de pânico. Clara, precisamos conversar. Recebi uma coisa pelo correio. Deixe-me adivinhar. Interrompi, apoiando a chave de fenda. Não é um convite de casamento, é? Não é engraçado. É uma conta. Da Gourmet em Cia. Por R$ 38.700. Eles dizem que eu tenho que pagar. Deve haver algum erro. Não há erro nenhum, Sofia. Eu disse, e a satisfação em minha voz era doce como mel. Pensei que, como você e o Lucas estavam tão ansiosos para celebrar sua união, seria justo que vocês pagassem pela festa. Considere um presente de noivado de mim para vocês. Houve um silêncio atordoado, seguido por um som que era metade soluço, metade grito.
Você não pode fazer isso comigo. Eu não tenho esse dinheiro. Isso parece um problema pessoal. Talvez o Lucas possa ajudar. Ele é tão bom em resolver as coisas. Ou talvez vocês possam pedir um empréstimo. Vocês são uma conexão tão forte. Tenho certeza que podem superar qualquer coisa juntos. Eu vou te processar. Por fraude. Boa sorte com isso. Eu a interrompi. Tenho um e-mail muito claro do fornecedor confirmando a mudança de responsabilidade do pagamento, solicitada pela noiva, para ser uma surpresa para a madrinha, que por acaso estava dormindo com o noivo. Sabe, Sofia, acho que um juiz acharia essa história fascinante. Eu certamente acho. O som do choro dela se intensificou. Você arruinou tudo, eu te odeio. O sentimento é mútuo, querida, eu disse suavemente. Agora, aproveite sua refeição. Ouvi dizer que o filé mignon é divino. Desliguei o interfone e voltei para a minha estante. Enquanto apertava o último parafuso, percebi que meu apartamento não era a única coisa que eu estava construindo. Eu estava me reconstruindo. Tijolo por tijolo, parafuso por parafuso. E a fundação era mais forte do que nunca. Eles não tinham apenas perdido. Eles haviam sido completamente e totalmente superados no próprio jogo sujo que começaram. Os meses que se seguiram foram uma desintoxicação. Uma purga lenta e deliberada de Sofia e Lucas da minha vida. Mudei meu número de telefone. Apaguei minhas antigas contas de mídia social e comecei novas, cuidadosamente selecionando quem eu deixava entrar no meu novo mundo. Respondi às mensagens de amigos e familiares genuínos, explicando a situação com uma dignidade calma que não deixava espaço para fofocas ou pena. A maioria ficou horrorizada em meu nome e ofereceu um apoio inabalável. Alguns, os amigos em comum, tentaram a rota da neutralidade, o que eu rapidamente identifiquei como covardia. Eu os cortei também. Meu novo lema era simples. Se você não está adicionando paz à minha vida, você está subtraindo espaço. Meu apartamento se tornou meu santuário. Pintei as paredes de um verde sálvia calmante, enchi-o de plantas e arte que eu amava. Comprei móveis que eram confortáveis e elegantes, escolhidos por mim, para mim. Cada objeto era uma escolha consciente, um reflexo de quem eu estava me tornando, não de quem eu era com ele. As noites não eram mais solitárias, eram pacíficas. Eu lia, ouvia música, cozinhava refeições elaboradas apenas para o meu próprio prazer. Aprendi a apreciar minha própria companhia de uma forma que nunca havia feito antes. As notícias sobre a dupla dinâmica chegavam a mim em fragmentos, através de amigos em comum que não conseguiam evitar a fofoca. A conta do buffet, ao que parece, tornou-se uma fonte épica de conflito. Lucas se recusou a pagar, alegando que era problema dela. Sofia, sem os meios para cobrir a quantia, aparentemente teve que pedir dinheiro emprestado a seus pais, que ficaram furiosos e envergonhados com todo o escândalo. A conexão deles, construída sobre a emoção da traição e do segredo, aparentemente não resistiu bem ao estresse de uma dívida de quase 40 mil reais e da desaprovação universal. Ouvi dizer que eles tentaram dar uma festa de inauguração em nosso antigo apartamento, mas poucas pessoas apareceram. A mancha de sua traição era tóxica, e as pessoas, em sua maioria, escolheram um lado: o meu. Aparentemente, a humilhação pública que eu orquestrei funcionou melhor do que qualquer confronto privado jamais poderia. Eles não eram mais o casal apaixonado e glamouroso, eram párias, uma piada de mau gosto. Cerca de 6 meses depois do não casamento, encontrei a mãe de Lucas no supermercado. Ela me viu primeiro e seu rosto se contorceu em uma mistura de pena e constrangimento. Ela empurrou seu carrinho na minha direção. Clara, querida, eu sinto muito, por tudo. Não foi sua culpa, senhora Costa, eu disse, e eu realmente quis dizer isso. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Ele não é o homem que eu criei. E aquela garota, eles são miseráveis, sabe? Brigam o tempo todo. Sobre dinheiro, sobre o que os outros pensam. Não é amor, é veneno. Eu assenti lentamente. Sinto muito em ouvir isso. Não sinta, ela disse colocando a mão no meu braço. Você escapou. Você foi a sortuda. Aquelas palavras ficaram comigo. Ela estava certa. A dor da traição foi a coisa mais excruciante que já senti. Mas do outro lado dela,
encontrei uma liberdade que eu não sabia que estava perdendo. A vida com Lucas, eu percebi, teria sido uma vida de me fazer pequena para caber em seu mundo, de buscar validação, de ignorar meu próprio instinto. A traição dele, por mais horrível que fosse, foi o catalisador que me forçou a construir uma vida em meus próprios termos. 1 ano depois do dia em que nosso casamento deveria ter acontecido, eu estava na varanda do meu apartamento tomando uma taça de vinho e observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo. Meu negócio de design de interiores, que eu comecei com o restante do dinheiro do casamento, estava prosperando. Eu estava mais ocupada, mais feliz e mais realizada do que jamais estive. Meu telefone tocou. Era um amigo me contando a última novidade. Lucas e Sofia haviam se separado. Foi uma separação feia, cheia de acusações e amargura. Ele a culpou por arruinar sua reputação. Ela o culpou por ser um covarde que não a apoiou. Aparentemente, eles estavam brigando pela posse de um sofá. Eu não senti alegria. Eu não senti vingança. Eu não senti nada. Eles eram apenas fantasmas, ecos de uma vida que não era mais minha. Eles haviam se tornado exatamente o que mereciam, a consequência um do outro. Ergui minha taça para a cidade. Um brinde silencioso. Não a eles, não ao passado, mas a mim. A mulher que eu havia me tornado. Aquela que pegou as cinzas de uma vida queimada e as usou para fertilizar o solo de uma nova. E nesse jardim, eu era a única que decidia o que florescia. E tudo era lindo. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a vingança que planejei foi longe demais? Ou foi a justiça poética que eles mereciam? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Se você se emocionou com essa jornada de superação e empoderamento, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Postamos novas histórias emocionantes todos os dias, e ao se inscrever você não perderá nenhuma. E por favor, deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Quero muito saber sua opinião e isso me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.